Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, o tema nosso aqui é apaixonados. E eu preciso começar aqui compartilhando algo do meu coração com você. Talvez por eu ter esse lance da música e eu tenho uma personalidade mais melancólica. Eu sou um cara um pouco extravagante quando se trata de paixão. Sabe, eu já viajei muitas horas para poder passar uns 2 dias com a minha esposa. Eu já fiz umas loucuras de amor, assim, sabe, aquelas que depois de muito tempo, quando você pensa, você fala, cara, que vergonha, nossa, por que eu fiz isso? Mas deixa eu te dizer, eu não me arrependo de nada. A prova disso é que eu estou casado, irmão. Então assim, passei vergonha? Passei, mas o anel está no dedo, a minha varoa está lá em casa, Deus é bom. Mas sabe, amigos, a verdade é que não existe paixão sem sacrifício. Diga comigo, não existe paixão sem sacrifício. E o que eu creio é que nós estamos vivendo dias onde o Espírito Santo está nos convidando a esse lugar. De fato, esses são dias onde nós temos vivido como igreja pressões de todos os lados. Você concorda comigo? É na política, é nas escolas, é nas gerações, é na sexualidade. Por todos os lados parece que a gente está sofrendo algumas pressões. Você concorda comigo? Pelo menos lá em Londrina a coisa está ficando feia. E a verdade é que esses tempos difíceis, eles muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, eles provam a nossa paixão. Porque um tempo difícil, ele te posiciona muitas vezes involuntariamente, diga comigo, involuntariamente, num lugar de sacrifício. Paulinho, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que uma coisa é você se sacrificar por algo ou por um outro alguém de livre e espontânea vontade. Outra coisa é quando as circunstâncias te levam a se sacrificar. Você entende que é diferente? Você entende que quando você é levado a se sacrificar por um algo ou um outro alguém, sem que aquilo seja a sua vontade, isso vai te custar mais. E amigos, eu creio que é exatamente isso que o Senhor está fazendo com a igreja nesses dias. O Senhor está nos pressionando. O pastor orou aqui ao abrir o culto pelos irmãos na Ucrânia. Talvez muitos de vocês viram aquela foto hoje de um grupo de pessoas orando numa praça enquanto as bombas caíam. E deixa eu te dizer, você acha realmente que eles estavam ali tipo, vamos lá, a bomba está caindo, vamos orar? Amigos, eu ouso dizer que eles estavam ali sacrificialmente. E por que eu pedi para você abrir Gênesis 22? Porque Gênesis 22 relata a história de um homem que foi posicionado ou convidado para esse mesmo lugar. Abraão. Quantos aqui já ouviram falar de Abraão? É um dos heróis da fé, um dos patriarcas. Eu quero que você leia comigo. Você já deve ter lido esse texto ou escutado, mas deixa eu refrescar a sua memória. Gênesis 22, a partir do verso 1, fala assim: algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou eu. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Verso 4. No terceiro dia, diga comigo, terceiro dia.
No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos até aqui. Você com certeza deve ter escutado essa história já. E amigos, para mim esse é um exemplo claro de um homem que foi levado a um lugar de sacrifício involuntário. Abraão não queria, com toda certeza, ter que pegar o seu filho num belo dia, chamar os seus servos, escolher lenha, fogo, pegar um punhal e dizer: nós vamos sacrificar ao Senhor. No coração de Abraão, ele sabia que era o filho dele que ia precisar estar lá. E sabe o que Abraão mostra para mim e para você? Ele mostra aquilo que falamos no início. Um coração apaixonado sempre estará disposto a se sacrificar. Essa história para mim, ela tipifica duas características que o meu e o seu coração precisam ter nesses dias. Nós precisamos ter o coração de Abraão, que está disposto a entregar tudo, aquilo que nós temos. Mas nós também precisamos ter o coração de Isaque, que está disposto a entregar tudo o que é para o Senhor. Sabe o que isso fala para mim e para você? Que esses são dias onde o Senhor espera por uma igreja que não se entrega de maneira parcial. Diga comigo, parcial. O Senhor espera de mim e de você uma entrega total. Deixa eu te dar uma boa e uma má notícia. O Senhor não quer apenas as tuas finanças. O Senhor não quer apenas o teu casamento. O Senhor, Ele quer tudo. Ele quer a tua vida. Ele quer os teus planos. Ele quer os teus sonhos. A verdade é que quando Deus olha para Abraão e pede Isaque, na realidade Deus estava pedindo Abraão. A pergunta que Deus faz para Abraão é: Abraão, até onde você está disposto a sacrificar? Ou seja, Abraão, se eu precisasse pesar a sua paixão por mim, até onde ou o que você colocaria nessa balança? E o Senhor, conhecendo o coração de Abraão, Ele disse: Isaque. Amigos, Isaque não era qualquer um. Você vai se lembrar da história. Sara não podia ter filhos. Então Isaque, ele é um filho de uma promessa. Sara era estéril. E Deus faz brotar vida naquela mulher. Eu fico imaginando como deve ter sido o nascimento e o desenvolvimento de Isaque. Porque, amigos, olha só, eu estou tendo a oportunidade e o privilégio de ser pai. Quem é pai é que sabe. Bicho, quando eu chego na minha casa e minha filha olha para mim, vem correndo e me dá um abraço, o mundo para. Não tem mais ninguém, é ela. Eu fico imaginando o Isaque como esse filho da promessa, correndo pela casa, brincando com os bois, tentando fazer fogueira, e Abraão olhando aquilo dizendo: o Senhor é bom, Ele me deu um filho. Até que um dia Deus pede Isaque. Amigos, um princípio que eu quero que a gente ore nessa noite e pense a respeito é se esses não têm sido dias aonde, de maneira imperceptível, as coisas que Deus tem colocado nas tuas mãos, de alguma forma, talvez elas não estejam ganhando o seu coração.
Sabe, a gente tem uma tendência, muitas vezes, facilmente, a gente começa a dar mais valor para aquilo que o Senhor nos deu, e não para o Deus que nos deu aquilo. É ou não é? Coisas simples da nossa vida. A gente tem a tendência de olhar para aquilo e se apegar. É interessante porque se a gente for ampliar o nosso olhar para a igreja de uma maneira global, a gente está passando por uma pandemia que nos impediu de sair de casa, que travou as coisas, que gerou todo esse tumulto. E aí lá na Ucrânia, rumores de guerra, e na Colômbia o aborto é legalizado. Pressões. E o Senhor está pedindo de nós sacrifício. A verdade, amigos, é que o que o Senhor deseja encontrar em mim e em você é um coração completamente disposto a entregar tudo a Ele. E a pergunta que eu te faço nessa noite, a primeira delas é: o que tem ocupado o lugar do Senhor no seu coração? Em outras palavras, qual tem sido o teu Isaac? Se Jesus viesse aqui como Ele de fato está, e Ele fosse colocar a nossa paixão na balança, o que precisaria ser colocado ali? Qual seria a entrega? Está comigo? Sabia, nós vivemos dias. Essa semana eu estava dando uma aula em um dos nossos cursos lá. Nós temos uma escola de missões para jovens e adolescentes. E eu conversava com os alunos a respeito de uma das estratégias que eu vejo Satanás usando hoje em dia. Sabe, amigos, eu tenho para mim que o pecado pelo pecado não é apenas ou a única maneira que o diabo tem usado para tentar roubar a nossa geração. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas a gente sabe o que é certo e o que é errado, certo? A gente sabe aonde nós não devemos ir, o que a gente não pode tocar, o que a gente não pode ou não precisa falar. Então é muito claro para nós o que é errado e o que é certo. E quando eu digo que esse pecado é puramente simples, entre aspas, não é a principal estratégia de Satanás, porque o que eu tenho visto Satanás usar com muita força é aquilo que é sutil. Satanás tem semeado numa geração princípios e verdades, ou melhor, falsas verdades. Então o que eu quero dizer é que o diabo não está muito preocupado em apenas te fazer pecar. Ele está mais interessado talvez em te manter distraído. E como que ele faz isso? Ele faz isso distorcendo a verdade. Ele faz isso tentando implementar numa geração uma mentalidade de que aquilo que é errado não é tão errado assim. Quer dizer, o homem pode gostar de repente de um outro homem. Isso não é tão. Afinal de contas, você tem liberdade. Você é livre para escolher aquilo que você quer. Você é dono do seu nariz. E o problema é que as meias verdades ou as falsas verdades que Satanás tem implementado, elas têm caminhado muitas vezes. E é por isso que a gente chega num estágio como a gente chegou lá na Colômbia, aonde você matar uma criança não é tão errado, se envolver a tua liberdade ou o teu desejo de não ter. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amigos, nós precisamos nos posicionar nesse lugar de entregar tudo o que temos e o que somos ao Senhor. E aí então é nesse lugar que o Senhor começa a separar as coisas em nós. Sabe por que muitos jovens acabam absorvendo essa mentalidade dualista, essa mentalidade onde o certo não é bem certo?
Porque muitas vezes eles têm deixado de ocupar esse lugar de sacrifício. Nós estamos envolvidos no Ministério de Jovens lá em Londrina. E gente, é muito claro para mim. Jovens que muitas vezes eu escuto. E os caras que estão caminhando num caminhos perigosos do pecado. E eles começam a falar dessas coisas e dizer: pastor, eu não acho que eu não posso ir em tal lugar. Eu não acho que isso que o senhor disse para mim que é errado. Ou até mesmo que a Bíblia fala que é errado. Cara, eu não acho que é tão errado assim. Se Deus me ama, Ele quer o meu bem, Ele quer me ver feliz. E aí eu escuto e falo: é incrível, porque se você para e pergunta para esses jovens: cara, qual foi a última vez que o Senhor pediu algo para você que te custou? Qual foi a última vez que você, aos pés de Jesus, simplesmente entregou algo? Sabe qual é a resposta? Ah, pastor, faz muito tempo. Deixa eu ser mais prático. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você parou um tempo para orar? Ah, pastor, nem lembro. Esse é o problema, amigos. Sabe, para que a gente possa ser uma geração apaixonada, precisamos entender que existe um lugar de sacrifício. E é nesse lugar de sacrifício que aquilo que é corruptível de fato se corrompe, para que aquilo que é incorruptível permaneça. No lugar de sacrifício é o lugar onde o Senhor de fato Ele tira de nós aquilo que realmente precisa ser tirado. É nesse lugar de sacrifício que o Senhor abala aquilo que é abalável. Para quê? Para que permaneça em nós aquilo que é inabalável. Você está comigo? Então, se a gente quer ser uma geração firmada na palavra, apaixonada por Jesus, nós precisamos nos lembrar: existe um lugar diário de sacrifício. Aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz, dia após dia, e me siga. Certa vez Jesus encontrou um jovem rico. Esse jovem disse: Senhor, eu tenho feito tudo. Sabe, é como se ele tivesse pego, sabe, um checklist. Sabe quando você coloca várias coisas numa lista e você vai ticando assim, tipo, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Se você é ruim de agenda igual eu, você usa essa ferramenta. Eu uso muito isso. Esse jovem, quando encontrou Jesus, ele fez isso. Ele colocou a lista dele e disse: olha só, eu estou fazendo tudo isso. E Jesus disse: pô, legal, mas falta uma coisa para você. Esse jovem se espanta e diz: o quê? O que pode faltar? Jesus diz: os seus bens. Vai e vende tudo e me segue. E a história vai dizer para nós que esse jovem, ele abaixa a cabeça, entristecido, ele vai embora. Naquele dia, Jesus pesou o coração daquele jovem. Naquele dia, Jesus pesou a paixão daquele garoto. Para ele não valia a pena abrir mão. Para sermos uma geração apaixonada, precisamos ocupar um lugar de sacrifício. Amém? Último aspecto que eu quero olhar com você. Então falamos sobre Abraão, falamos sobre um homem disposto a entregar tudo o que tinha. Diga comigo: tudo o que tinha. Mas agora a gente tem que falar de Isaac. Porque se Abraão entregou tudo o que tinha, Isaac entregou tudo aquilo que ele era. Ah, amigos, e eu gosto de Isaac. Eu gosto de Isaac. Eu gosto dessa cena, eu fico imaginando, sabe? Ele pegando aquela corda que mais tarde ia amarrá-lo e ele colocando no ombro dele.
E a palavra diz que ele pega o fogo também. Dá a entender que ele também carrega o punhal que mais tarde iria matá-lo. Sabe o que Isaac mostra para mim e para você? É que alguém apaixonado é alguém que anda em uma obediência incondicional. Alguém apaixonado é alguém que obedece sem questionar. Paulinho, mas Isaac, ele virou para o pai dele e disse: pai, está tudo aqui, o que a gente vai sacrificar? É interessante que Isaac não estava questionando o que ia acontecer. Eu acho que ele só queria entender o destino. Pai, para onde a gente está indo? O que vai acontecer? E a convicção de Abraão: filho, Deus vai prover para nós. Irmãos, a gente não vê um instante Isaac levantar a voz. A gente não vê Isaac parando e dizendo: pai, eu acho que eu vou descer, está esquisito isso aqui. Eu fico imaginando Isaac trilhando esse caminho, subindo essa montanha. E o texto é forte, você pode ler depois. A palavra diz que Abraão amarra Isaac. Abraão literalmente prepara o filho dele. Isaac faz o quê? Isaac se deixa ser amarrado. Amigos, o que eu creio no meu coração é que esse é um tempo onde o Senhor está levantando uma geração disposta a ser o sacrifício. Esse é o tempo onde o Senhor está levantando uma geração que é levada como uma ovelha muda pelos seus tosqueadores. Sabe o que é interessante? Isaac tipifica Jesus. Isaac aponta para aquele dia quando Jesus subiu no madeiro. E você lembra que eu te disse que alguém apaixonado é colocado nesse lugar de se sacrificar, muitas vezes não querendo se sacrificar. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Então Jesus, ele é o modelo de alguém apaixonado. Certa vez Jesus, no Getsemane, disse: pai, está doendo. A palavra diz que Jesus começa a transpirar sangue. Ele sente que é chegado o momento. E Jesus diz: pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amigos, eu não sei para vocês, mas para mim, de alguma forma, eu consigo ver em Isaac o coração de Jesus. Esse é o convite para Jesus. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Enquanto lá fora muitos estão voluntariamente se entregando a tantas paixões e desejos, existe uma geração que tem caminhado debaixo de uma obediência, que olha para o Senhor e diz: se custa a minha santidade, então que custe. Se custa eu me abster da pornografia, então que custe. Se custa eu pagar o preço de servir numa igreja local, que custe. Eu pagarei o preço. Está comigo nessa noite? E a pergunta aqui é: qual é o nível de obediência que eu e você estamos tendo? Porque se a primeira pergunta é qual é o sacrifício que a gente vai colocar no altar hoje, a segunda pergunta é: qual é o nível de obediência que você tem caminhado? Porque a lógica que existe nesse texto de Gênesis é: quanto maior o seu sacrifício,
quanto maior for a sua entrega, maior precisará ser a sua obediência. Deixa eu tentar ser mais simples com você. Existem coisas na minha e na sua vida que talvez não vão custar muito, mas existem outras coisas que vão custar bastante. Sabe qual é o mais precioso? É que assim como naquela montanha, Abraão pronto para sacrificar Isaac. E amigos, o texto é muito visceral. Abraão chega a erguer o punhal para matar o próprio filho. Vem um anjo, para e diz: Abraão, olha para o lado. Abraão olha e ele vê ali um animal para ser sacrificado. Qual é o princípio? Quando eu e você andamos dispostos a oferecer algo ao Senhor, caminhando debaixo de uma obediência incondicional, sempre haverá provisão. Deixa eu tentar aplicar isso para a vida real. Vale a pena você se guardar para o teu casamento. Vale a pena você viver uma vida de santidade e pureza. Vale a pena você se abster das paixões desse mundo. Vale a pena você não trocar aquilo que muitas vezes custou tanto por algo tão momentâneo. Vale a pena. Quando a gente entende que o sacrifício e a obediência incondicional caminham juntos, o Senhor libera provisão. Vale a pena dizimar. Vale a pena servir. Vale a pena honrar os teus pais. Vale a pena honrar a sua liderança e os seus pastores. Vale a pena. Haverá provisão. Está comigo aqui? Feche seus olhos, eu quero orar por nós. Amém. Eu falei muitas coisas aqui, mas eu creio que é bem claro o que o Senhor pede de nós nessa noite. E eu quero orar por duas coisas. Primeiro, eu quero orar por aqueles que entenderam que essa é uma noite de sacrifício. Eu quero orar por você que, enquanto eu falava, o seu coração queimava. E você sabe que o Senhor está te pedindo algo nessa noite. Eu não faço ideia do que seja. O que eu creio é que alguns aqui, você sabe o que o Senhor está te pedindo. Talvez o Senhor está te pedindo o seu tempo. O Senhor quer que você sacrifique o seu tempo e ofereça a Ele um pouco mais das suas horas. Talvez você está aqui e você precisa oferecer ao Senhor algumas amizades. Talvez você tenha andado com pessoas e isso não tem te feito bem. Talvez você está aqui, você precisa sacrificar os teus olhos. Você tem olhado aquilo que não convém, e isso tem te distanciado do Senhor. Talvez você está aqui e até mesmo os teus recursos você tem retido, e o Senhor está te pedindo algo. Eu não sei qual é o sacrifício, eu não sei qual é o teu Isaac, mas eu quero orar por você. Com os nossos olhos fechados, se o que eu acabei de falar faz sentido para alguém aqui, eu queria que você levantasse a sua mão.
quero orar por você. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Alguns estão levantando a mão. Amém. Bem rapidamente, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. A gente pode ficar afastado uns dos outros, mas eu sinto que nós precisamos ter essa postura prática. Pode chegar aqui. Se a gente puder ter um pouco de distanciamento por toda essa questão do Covid. Você sabe o que Jesus te pediu. E essa é uma noite de entrega. Essa é uma noite onde você está subindo a montanha. Essa é uma noite onde você está colocando no altar aquilo que te custa. Você que está aqui na frente, pode ir orando ao Senhor. Derrame o seu coração. Ofereça a Ele, entregue, diga: Senhor, está aqui, eu coloco no teu altar. E o segundo convite, ou o segundo grupo que eu gostaria muito de orar, é por aqueles que têm caminhado em desobediência. Você tem andado longe do Senhor. O que eu sinto é que Deus está esperando alguns aqui. A passagem que me vem é do filho pródigo. Alguns de nós estamos como que o filho pródigo. Estamos longe de casa. Todos nós com os nossos olhos fechados. Se existir alguém aqui nesse lugar com esse coração, queria que você levantasse a sua mão, porque eu quero orar por você. Amém. Se você está aí nas cadeiras, se você quiser vir aqui, a gente quer orar por você também. Igreja, vamos nos colocar em pé, por favor. Eu queria que você estendesse as suas mãos e que nós pudéssemos ser um nessa noite. Eu queria que você orasse por quem está aqui à frente. Eu queria que você orasse para que nessa noite possa ser uma noite de entrega total. Sabe, precisa de muita coragem para subir uma montanha e deitar em cima de um altar. E não é muito diferente você que veio aqui na frente. Você precisou de muita coragem. A boa notícia é: haverá provisão. Todas as vezes que a gente chega diante de Jesus, disposto a entregar algo, a gente nunca sai de mãos vazias. Vamos lá, igreja, liga a sua voz. Comece a orar por esses irmãos. Você que está aqui na frente, estende os teus braços e também começa a fazer a sua oração. Eu não sei se nós temos alguns irmãos habilitados a orar por essas pessoas. Se você faz parte da liderança, você sabe que você pode vir aqui e orar por eles. Então faça isso. Ore por essas pessoas. A gente tem aqui irmãos dispostos a entregar tudo. A gente está aqui falando de pessoas que possuem ou estão atrás do coração de Abraão. Pessoas que querem entregar tudo aquilo que elas têm. Mas aqui também estão as pessoas que têm o coração de Isaac, dispostas a entregar aquilo que elas são. Isso, erga a sua voz. Vamos lá, igreja, vamos deixar que eles ouçam a nossa oração nessa noite. Ore por encorajamento. Ore para que eles sejam fortalecidos. Ore para que essa não seja apenas uma noite de uma experiência emocional. Não, não, não. Nós cremos que essa é uma noite de um encontro genuíno. Alguns aqui estão tomando decisões eternas. Escute o que eu estou dizendo. Você está tomando uma decisão hoje que
impactará, que irá gerar um impacto no seu futuro. Alguns aqui, você está tomando uma decisão, e o impacto dessa decisão você vai ver no seu casamento, você vai ver nos seus filhos. Nessa noite, o sacrifício que você está oferecendo aqui produzirá uma recompensa eterna, produzirá um fruto a longo prazo. Isso, igreja, vamos lá, vamos mais um pouco. Vamos ser um nessa hora. Erga sua voz, abençoe essas vidas, ore por elas, ore por encorajamento, por força. Vamos lá, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Diga: eu entrego, Senhor. Eu coloco aqui no teu altar, aos teus pés. É teu. Nós não pegaremos de volta, amém? Nós estamos entregando. Nós estamos entregando. Nós estamos entregando. Nós não pegaremos de volta. Olha para mim aqui um pouquinho. Sabe, eu já estive em alguns apelos. Até hoje eu vou. E uma das coisas que o diabo tenta fazer depois que a gente sai desse lugar é dizer para nós que não foi tanto como a gente acha que foi. Muitas vezes o diabo tenta plantar na nossa mente, no nosso coração, uma ideia de que aquilo que aconteceu aqui não foi tão verdadeiro. Eu sinto de compartilhar isso com vocês. É real o que aconteceu aqui. É real o que você entregou nesse lugar. Deixa eu te dizer, será real a recompensa. Nós não entregamos o que entregamos aqui pensando naquilo que o Senhor vai fazer apenas. Você veio aqui disposto, disposta a se sacrificar, a ser alguém mais apaixonado. Amigos, eu ouso a dizer que Abraão mataria Isaac, se preciso fosse. Ou seja, independentemente se houvesse recompensa ou não, ele iria fazer o que Deus pediu para ele fazer. E foi isso que você veio fazer aqui nessa noite. Você veio fazer o que Deus te pediu para fazer. E uma última coisa que eu sinto de compartilhar é aquilo que nós oramos aqui. Alguns entregaram coisas aqui e você vai ver os frutos de que você entregou a longo prazo. Alguns você vai ver a curto prazo. Não sei o que você deu aqui, o que você colocou para Jesus, mas eu sinto que algumas escolhas aqui foram feitas, e você vai ver os frutos dessa escolha lá na frente. Você vai ver os frutos dessa escolha de hoje no teu casamento, nos teus filhos, no teu futuro. Você crê nisso? A boa notícia é: vale a pena.
Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Jesus, obrigado. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque Teu Espírito Santo não é qualquer não é qualquer coisa. Teu Espírito Santo, Ele é aquele que Você nos prometeu, Jesus. Você disse que Ele nos guiaria em toda a verdade, que Ele seria o nosso Consolador. Jesus, Você nos disse que o Teu Espírito, Ele seria aquele que nos nortearia até que Você venha, Jesus. Teu Espírito Santo, nós honramos o Teu ministério aqui nessa noite. Nós honramos a Tua obra. Nós honramos o Teu poder. Nós honramos o nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque Você tornou Jesus mais claro para nós essa noite. E isso é tão precioso. Espírito Santo, eu peço que Você cele os corações aqui. Eu oro, Espírito Santo, para que tudo aquilo que foi entregue, tudo aquilo que foi derramado aqui nesse altar, nós entendemos que essa é uma noite de sacrifício. Essa é uma noite onde, Espírito Santo, Você nos convidou para um nível de obediência maior, para uma obediência incondicional. E nós dizemos sim para o Teu convite, Espírito Santo. Então eu te peço, sela as escolhas que foram feitas aqui. Em nome de Jesus, nós pedimos para que toda seta de engano do diabo, tudo aquilo que o diabo possa tentar usar para afetar o entendimento, a alma, o coração, nós oramos no nome de Jesus e declaramos que não prosperará. Nenhuma arma forjada, nenhuma seta prosperará, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. E nós declaramos, Senhor, que as decisões que foram tomadas aqui nessa noite, elas frutificarão, Senhor. Elas frutificarão para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos. Ensina-nos, Espírito Santo, o coração de Abraão, que nós possamos ser cristãos dispostos a entregar tudo o que temos. Mas, Espírito Santo, também dá-nos o coração de Isaac, um coração disposto a entregar aquilo que somos. É isso que a gente te pede, e pedimos no nome que está sobre todo nome. Pedimos no nome mais poderoso e mais precioso que a terra conheceu e conhecerá. Pedimos no nome de Jesus, o Filho de Deus, a perfeita imagem do Pai, o Cristo encarnado, a perfeita imagem do Deus vivo. É nesse nome que pedimos. Amém e amém. Aleluia. Amigos, era isso. Eu creio que, eu não sei você, mas eu fui muito abençoado. Quero agradecer e quero honrar essa casa. Viemos para entregar e estamos saindo aqui como alguém que recebeu.